sobre família, né? Muitas pessoas me procuraram sobre o meu primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui no link, que eu falo do meu relacionamento, né? Conto a história do meu relacionamento com meu primo. E muitas pessoas me procuraram pra falar sobre a família, e eu vim hoje abordar esse assunto. Muitos que chegaram em mim, muitas pessoas que chegaram em mim, veio falar, né? Ah, minha família não aceita, tal, acha que é pecado, tal. E hoje eu vim falar um pouco sobre isso. E pra começar, o que eu tenho a falar? É assim, eu passei isso, né? Eu passei um pouco disso. Que nem eu falo no meu primeiro vídeo, eu explico, né, que pra aceitação do meu pai e da minha mãe foi um pouco difícil. Da família do meu esposo já não foi, né? Eles super aceitaram numa boa, os pais, os irmãos deles, numa boa. Pra mim já foi mais difícil na parte da minha mãe e do meu pai. Eles também não queriam, né? Não queriam a gente junto. Só que então, assim, eu nem falo que foi tanto porque eles ficaram com medo, tipo, ah, é pecado. A nenhum momento acho que minha mãe falou isso. Meu pai até que acho que ele falou assim. Ele falou, ah, não pode, é primo, é pecado, sei lá, uma coisa assim meu pai falou, eu lembro. Ele acho que foi mais isso, né, a dificuldade dele aceitar. A minha mãe foi isso também, mas ela sabia que existia outros casos, né? Porque antigamente até existia mais casos entre primos do que agora. Então a minha mãe já não foi muito sobre isso, né? Que é pecado e tal. A minha mãe, o caso dela não ter querido a gente junto, não querer antigamente, né? Que agora ela super aceita. Acho que mais foi o caso do meu esposo. Já ter saído de outros relacionamentos. Que ele já teve, antes de ficar comigo, ele teve duas ex-mulheres. Nesses casamentos antigos dele, ele teve filhos, né? Teve filhas. Ele tem filhas. Ele do primeiro casamento dele ele tem duas filhas e do segundo ele teve uma filha. Então ele tem três filhas. Eu acho que mais gente, porque é difícil. Pra mim foi o que que aconteceu? No começo, eu fiquei muito com medo. Por quê? Porque eu não entendia de nada esse negócio de primo. Eu não entrava no YouTube pra ver vídeo. Eu não via na internet. Eu não procurava nada disso. Também até eu tinha preconceito. Cheguei a me envolver com meu primo no começo e eu falei, não, e pra mim eu não ia levar isso a sério. Eu falei, nossa, eu vou ficar com ele, Deus é mais, isso é pecado, tal. Não posso ficar com ele, isso é pecado. E pra ele não, né? Pra ele sempre foi normal. Só que pra mim, como eu nunca tinha estudado sobre isso, não tinha visto vídeo, porque aqui no YouTube fala muito sobre isso. Vocês é só procurar que tem muito vídeo. Mas pra mim não, eu não procurava, nunca me informei sobre isso, que até então nunca me interessei por nenhum primo meu, então, pra mim, assim, foi uma coisa que eu, caramba, que pecado, eu não posso ficar com ele. Meus pais não vão aceitar isso, eu nunca vi na vida, não tem lógica. Não... Então, só que conforme a gente foi se relacionando, e eu fui ver que era isso que eu queria tal, e ele, sempre no começo, ele queria contar pros meus pais, e eu não tava querendo uma coisa séria com ele, né? No começo eu não queria. Eu falei, Deus me livre, vai contar pros meus pais, jamais meus pais vão aceitar, isso é pecado, tal. Só que, gente, voltando no assunto que nem eu tô falando pra vocês, da família. Eu não queria enfrentar minha mãe, porque eu não queria nada sério com ele, então eu não queria enfrentar minha mãe, achava que isso é errado. Só que o que aconteceu? Não é uma maneira de querer enfrentar minha mãe, meu pai e tal. Foi que eu tava vendo que eu tava gostando dele, que o relacionamento valia a pena, que ele era uma pessoa super ótima, uma pessoa boa, sabe? Um rapaz certo, que ele, sabe, era trabalhador. Então eu falei assim, não é que eu vou enfrentar os meus pais, minha família. É que é um relacionamento que eu quero entrar. Eu gosto dele, eu amo ele, ele me ama. Então tá na hora de eu ir pra realidade. De eu falar com meus pais, de eu conversar com eles e falar que é isso que eu quero, que eu sou apaixonada por ele, que eu quero ficar com ele. Então, eu fui atrás, eu enfrentei, em aspas, né? Eu enfrentei a minha família, eu falei pra minha mãe que era isso que eu queria, falei pro meu pai que eu queria ficar com ele, que a gente se gostava, e não tinha nada que impedir da gente ficar junto. E qual é o propósito de eu estar falando isso pra vocês? É isso, é só pra poder alertar. Se é isso que vocês querem, se você que tá aí do outro lado, e tá, é isso que vocês querem ficar junto, vale a pena, se tá valendo a pena pros dois, se você realmente ama a pessoa,
se a pessoa é correta. Vê também, gente, tem muito isso, que às vezes os pais falam, vocês falam, ah, meus pais, a gente é primo, teve, mas mais não foi isso. Foi mais o antepassado do meu esposo, porque ele foi casado e ela não queria que eu tivesse um relacionamento sério, além de ser primo, e com um homem que já tinha duas ex-mulheres, que tinha filhos. No caso da minha mãe foi mais isso. Então, antes de vocês, né, ver se não é o histórico do seu primo ou da sua prima, se não é o histórico que tá impedindo da família não aceitar. Senta, conversa com a família. E se for porque eles estão achando que é pecado, gente, não, que nem eu falo, não tá escrito na Bíblia. No meu primeiro vídeo tem muitos comentários. Vai lá no meu primeiro vídeo e vê os comentários. Tem muita gente falando. Não tá escrito na Bíblia. Na Bíblia não tá falando que ficar com primo, que namorar com primo é pecado. E tem tanta história legal lá nos comentários desse meu primeiro vídeo que é muita gente falando: Nossa, eu sou casada com meu primo, eu sou casada com a minha prima, a gente tem tantos filhos tal. Que nem na parte do filho, né? Que tem muita gente que tem medo de filho nascer com deficiência. Que isso não tá vindo no caso, né? Que eu tô falando sobre a família não aceitar. Isso é depois que vocês vão ver, né? Isso é depois quando já tá com relacionamento, pra ver o que vai fazer, o que deixa de fazer. Mas assim, a parte da família que nem eu tô falando, muita gente, isso é normal. Isso também pra mim no começo foi uma coisa, nossa. Mas depois que eu fui olhando no YouTube, aqui, gente, tem um canal que eu assisto, que eu vou até estar falando pra vocês. É o canal da Dani Lima, que é casada aos 15, acho que é isso o nome do canal dela. Gente, ela é evangélica, a família dela é evangélica, e eles levam numa boa. Vai lá no canal dela, procura Casada aos 15 por Dani Lima, que vocês vão ver que eles, que nem, assim, eu tô falando porque deles ser evangélicos, porque uma pessoa que me procurou aqui falou, nossa, meus pais são evangélicos e eles não aceitam isso. Mostre esse canal, mostre esse vídeo que eu tô falando aqui,